E assim, Marcelo, quando a gente começou a trabalhar esse projeto de lei, e quando a gente foi reunir com as autoridades, a gente percebeu que as autoridades não sabiam sobre o DMU, né? Então, muitos deles, eles, se você tiver a oportunidade de vir aqui no Congresso Nacional, você vai ver um gabinete, né, que o parlamentar fica, é um entra e sai toda hora, porque uma hora chega o pessoal, sei lá, da saúde, agente de saúde, daqui a pouco uma ponte que caiu e precisa. Então, assim, são muitas demandas. E eles já, assim, eles já tiveram acesso a inúmeros pedidos, solicitações, mas imagina você ir em várias reuniões, tiver acesso a várias autoridades e nenhuma delas foram procurados para falar especificamente do diabetes tipo 1. Então, foi uma coisa que me deixou, assim, de forma estarrecida, assim, né? Então, por isso que essa população estava esquecida, né? É, por que, que essas autoridades não tiveram acesso a essa população? A gente teve um dado agora, eu estive recentemente no Ministério da Saúde e eu fui buscar informações sobre dados, né? Então, o Ministério da Saúde não tem dados sobre DM1, ele não consegue separar, né, quem é DM1, quem é DM2, porque quem usa insulina, quem é plenamente insulinizado, é o mesmo CID. Então, ele não tem dados sobre isso, né? Então, essa mobilização, ontem eu recebi um videozinho que a gente até postou nas redes sociais do Instituto, que eu chorei de ontem até hoje, assim, porque foi um vídeo de uma música que estava incluindo várias crianças com deficiência, outras não, que não tinham deficiência, mas estava incluída uma criança com o sensor, né? Uma criança com diabetes tipo 1. E eu falei, gente, há 2 anos atrás, se a gente fosse falar que DM1 era PCD, eu não ia, porque a sociedade fala, não, problema seu que deu muito doce para essa criança, né? E agora ver a sociedade incluindo uma pessoa, uma criança com diabetes tipo 1 em algo assim que envolve questões sociais de deficiência, é um ganho muito grande, porque a gente já está vendo uma virada de chave da sociedade, né? E tudo isso é por conta disso, é por conta das mobilizações, é por conta dos nossos voluntários do Instituto Diabetes Brasil, que são muito empenhados. O Rafa, nossa, o Rafa, assim, às vezes eu falo, meu Deus do céu, eu queria ter a energia do Rafael, porque é 24 horas e tem ideia, né? Mesmo estando na faculdade, ali quase no fizinho. E eu acho que a gente deve muito esse pessoal que está muito engajado para mudar o cenário do diabetes tipo 1 no nosso país, né? Mesmo até o momento, a gente ainda não conseguiu derrubar o projeto de lei 2687, mas mesmo assim, hoje eu já vejo uma mudança, uma virada de chave referente à interpretação do diabetes tipo 1 perante a sociedade. Isso, para mim, já é um ganho muito grande. Eu Com certeza. Coisa muito importante que é o seguinte: as pessoas que nos representam não faziam ideia de quem nós éramos. A grande verdade é essa. Se você chegasse para um parlamentar e falasse, parlamentar, estamos lutando pelas pessoas com diabetes, provavelmente ele ia falar, minha avó teve que amputar a perna, é muito triste mesmo. Não, ele falava assim, Rafa, vocês estão reclamando de quê? Vários falavam isso para vocês estão reclamando de quê? Tudo que vocês precisam ter na farmácia popular. Eu falava, não, A pessoa. nada. Porque, por exemplo, aqui em Paracatu, a cidade onde eu atuo como voluntário hoje, é uma luta diária em prol dos insumos, em prol das pessoas com diabetes na cidade. E sempre que a gente cobra o governo, eles dizem: nós cobramos, governador, secretário, estamos sem insulina na cidade. Todas as insulinas estão disponíveis na farmácia na farmácia popular. Ou seja, ele sequer sabe a diferença de uma insulina que vem pela Secretaria de Saúde da insulina disponibilizada na farmácia popular. Secretário, precisamos de fitas para medir a glicemia das crianças. Ah, não, hoje ela pode pegar uma caixa de fitinha. Só que, por exemplo, já temos dados hoje do um índice, né, Jaque, que cada fita a menos para um paciente com diabetes é 1 hora a menos de vida no futuro. Hoje, Marcelo e público que está nos assistindo, uma criança que ela é diagnosticada com diabetes aos 10 anos de idade, ela acaba de perder 33 anos da vida útil, por falta de acesso, por dificuldade no tratamento e por negligência. Então, enquanto perpetuarmos essa cultura de ignorar a realidade do diabetes tipo 1, menosprezar os impactos que essa condição pode trazer, não garantir os direitos dessa população, que não consegue exercer sequer o direito de sobreviver.
Então, mais uma vez, é pelo direito à saúde, é pelo direito à inclusão, é pelo direito à vida. Eu acho, assim, que para mim é muito nítido, é muito óbvio a importância do velho. Eu, sinceramente, não consigo ver como alguém é capaz de ler tudo que foi apresentado, de ver tudo que foi elaborado por todo o pessoal que está lá todo dia no Congresso e ter coragem de negar. Eu acho, sinceramente, humano e, na minha concepção, ele quer ler um projeto. Porque se a gente for ver o SUS no CERN, ele trabalha principalmente a prevenção primária. Nós não queremos chegar a nível terciário para ter que atender o paciente em UTI, para ter que pegar um paciente com cetose diabética, para ter que amputar um paciente e ter que levar ele para o INSS. Não é isso que nós queremos. E a gente tem todas as ferramentas e todas as provas provando que cuidar desse paciente, prevenir a complicação antes que ela aconteça, é o melhor cenário para aquele paciente, para que ele seja produtivo, para que ele possa ter uma vida, um trabalho, constituir família, enfim, poder gozar dos plenos direitos de um cidadão que não possui diabetes. Perfeito as suas colocações, Rafael. E realmente, esse quadro que você citou, né, de desconhecimento geral da população acerca da diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2, obviamente isso vai refletir também nos políticos, né, que são selecionados pela população. A gente precisa realmente fazer um trabalho, né, de conscientização para que as pessoas saibam discernir, né, porque você falou assim, estava lá no projeto, mas com certeza eles não devem ter lido, né? Porque eles claramente não entendem a diferença do tipo 1 para o tipo 2. Então bota tudo no mesmo balaio, é tudo diabético, e aí vem aqueles preconceitos, aquelas estigmas, como é que fala? Estigma, né? Vem um estigma muito forte que eles associam com a gente, e a gente tem mais dificuldade de ter visibilidade, de ter justiça, não é? Eu queria saber de vocês como é que a gente pode fazer a pessoa que tem interesse de entrar nessa luta, como é que ela pode se tornar voluntário do IDB, né, do Instituto Diabetes Brasil. Então, atualmente, para ser voluntário do Instituto Diabetes Brasil, a gente enviou uma carta convite para né, a pessoa, mas pode se cadastrar no Instituto Diabetes Brasil. Agora, neste momento, o nosso site ele está sendo atualizado, então a gente está sem o link, mas eu acho que nas próximas semanas estará lá o link para se cadastrar. Não paga nada para estar cadastrado. A gente tem ações de doações de medicamentos, educação em diabetes, acolhimento nutricional, a luta por políticas públicas. Eu acho que o Instituto é uma das poucas associações que não cobra nenhuma taxa, nem mensal, nem anual. A gente tem também o nosso trabalho que oferece cestas de alimentos para as famílias carentes. E a gente, Rafa e Marcelo, a gente trabalha nessa luta aí incansável. A gente pensou em não colocar nenhuma taxa, porque a taxa poderia ser uma limitação de acesso para os mais vulneráveis, é por eles que a gente luta diariamente. Perfeito. Muito bom, realmente. A pessoa que tem interesse em fazer parte dessa luta, em correr atrás de melhores direitos, em correr atrás de mais conscientização, mais acesso, né, como ela citou, seja a profissionais, seja as cestas, né, de alimentação, isso tudo faz toda a diferença para quem precisa, né? E eu deixo aqui a mensagem, né? Se você gosta disso, se você se interessa em fazer parte dessa luta, entre em contato com eles, entre em contato, né, assim que o site voltar. Inclusive, eu vou compartilhar esse site no meu perfil ali. Quando vocês falarem que ele voltar para o ar, eu vou colocar nos stories, porque é algo que precisa também, né? Quanto mais gente tiver nessa causa, melhor, não é? Talvez acho que já esteja no ar e eu ainda não sei, mas até acho que uns 2 dias atrás ainda não estava no ar. Mas assim, eu vou verificar e falo para você, viu, Marcelo? Sim, eu queria deixar uma mensagem na live, né, que é o seguinte: a luta pelo reconhecimento dos direitos tem que ser coletiva, né? Então a voz de cada pessoa vai fazer diferença nesse resultado. Pode faltar menos de um mês para a gente ter, né, a decisão. Eu sei que não está decidido ainda que vai ser a votação nesse dia 27, mas a gente tem que contar que pode acontecer. Então a gente tem que dar o nosso gás agora no final, não é? Cobrar o máximo possível todos os dias, procurar os deputados, senadores dos estados, né, para fazer
tentar conscientizar, né? Às vezes a pessoa já foi falado com ela, mas não entra na cabeça, né? A diferença do DM1 para o DM2. Então, isso é um trabalho difícil que tem que ser feito todo dia, não é? Isso, Marcelo. E uma outra questão, assim, é que quando a gente fala que é a nossa única oportunidade, é a nossa única oportunidade, né? Aprovar esse projeto de lei, porque não é fácil criar essa jornada, aprovar em comissões, gastar seu tempo, dinheiro vindo em Brasília. Então, não pense que se a gente não conseguir aprovar esse projeto de lei, a gente tem outros. Não é assim. Porque para a gente conseguir aprovar um projeto de lei é muito árduo, depende de muita demanda, de muitos fatores, tanto fator de disponibilidade como fator econômico. E para o 2687, nós nos doamos de corpo, alma e coração. Né? Para ter ideia, assim, o Instituto Diabetes Brasil deixou de lucrar financeiramente com projetos de educação, a gente abriu mão para viver do voluntariado mesmo, porque é, não tínhamos apoio para o advocacy, porque, de acordo com alguns compliance de farmacêuticas, conflita, né? Então, a gente se doou, assim, plenamente para esse projeto de lei. Então, assim, não conte que, se esse não for aprovado, terá outro, mas terá como? Né? Quem vai vir aqui para Brasília para lutar? Quem tem disponibilidade? Quem vai tirar do seu próprio bolso? Não é fácil. Então, por isso que a gente fala que é tão importante ter a mobilização de vocês, porque a gente não sabe se essa equipe vai ter o mesmo fôlego para outros projetos, por exemplo. Né? Então, a gente está aqui, só a insulina tem cento e tantos anos, e agora que a gente vai aprovar a primeira lei federal para o diabetes tipo 1, porque até o momento nenhuma equipe, né, teve essa disponibilidade que os voluntários do Instituto Diabetes Brasil teve em se doar para aprovar um projeto de lei. Então, é muito importante que você que está aí do outro lado, né, vocês que estão aí do outro lado, possam nos ajudar nessa mobilização, marcando os parlamentares. Isso nos dá muita força aqui no Congresso Nacional, né? Então, é importante a gente entender que a gente está pegando o nosso único fôlego, trazendo lá de dentro, assim, porque está sendo quase 3 anos nessa luta. Então, a gente tem que todo mundo se mobilizar, se ajudar para derrubar esse veto. Imagino que foram feitos muitos sacrifícios, né, como você citou, muito diálogo, e realmente pode não haver outra alternativa, não haver outra chance, né, porque é algo muito demorado. A política, todo mundo sabe como é lento aqui no Brasil, e então a gente tem que aproveitar essas últimas semanas, né, para a gente conseguir fazer o possível. Eu queria dizer também que, assim, a respeito dos insumos que faltam, né, que a gente estava falando, isso é muito sério, né? Então, em lugares afastados, a gente não tem acesso a insumos, falta o básico. A pessoa, eu tinha falado aquela frase achar que o sensor de glicose é um luxo, né? E a Jaqueline falou que realmente é um absurdo. Por quê? Porque o sensor é algo que dá mais segurança, ele diminui muito a tomada de decisões que a pessoa precisa fazer ao longo do dia, sabe? Diminui dor, diminui incômodo de ter que ficar furando o dedo para ter um vislumbre de como está a sua glicemia. Então, o sensor é algo que dá mais autonomia, dá mais segurança para a pessoa viver com qualidade. E isso deveria ser básico, né? A gente tem algumas cidades que ofertam esse sensor, mas isso é exceção, né? Então, a maior parte do Brasil precisa ofertar esse suporte para quem tem diabetes, tem que ser mais acessível, não é? Ela também pode ajudar a fazer pressão, e a gente não pode pensar daquele jeito. Mas o político, só o assessor social media dele que vai ver, não vai fazer diferença. Não, faz diferença sim. Se você fizer pressão, se você comentar, ele vai chegar nele, ele vai chegar e você pode tentar para as outras vias, né? Então, ligar para o gabinete, tem como fazer essa pressão de uma forma que dê resultados, né? Então, vocês já converteram muitos senadores, muitos deputados à causa e agora a gente está chegando na etapa final, certo, Rafael? Cara, é exatamente isso. É um trabalho de formiguinha que é cansativo, não é fácil, é desgastante, tá todo mundo esgotado, mas a gente não vai parar. A gente vai continuar lutando, nós vamos continuar mandando mensagem de manhã, de tarde, de noite, vamos continuar indo nos gabinetes, vamos continuar convocando a comunidade das pessoas com diabetes tipo 1.
Então, eu digo e repito, se você pode dar um passo que seja, nos ajude dando esse passo todos os dias. Mande uma mensagem privada, fale com algum amigo, compartilhe um vídeo com um parlamentar, vá presencialmente no gabinete, faça uma moção pública para os vereadores da sua cidade cobrarem os deputados e senadores, porque a gente está literalmente quase lá. E eu tenho certeza que se conseguirmos, todo mundo vai ficar muito feliz, todo mundo vai ficar muito aliviado. E a realidade das nossas crianças, e principalmente eu, como a Jaqueline, eu penso que a luta é para essas pessoas. Eu tenho acesso a todos os meus insumos, eu tomo Fiasp todos os dias, eu tenho meus 2 sensores, eu tomo Lance todos os dias, então não é por mim. Eu realmente não faço isso por mim. Eu faço isso por aquelas pessoas que não conseguem ter os mesmos direitos que eu consigo usufruir hoje na minha vida. Perfeita colocação, Rafael.